Amém? Aos terceiros domingos nós temos feito a viagem a Roma. E hoje eu fiz no modelo mais rústico aqui, tudo papel. Então abra a sua Bíblia ou abra o seu aplicativo de Bíblia. Eu trouxe a minha Bíblia em papel também. Elas existem ainda. O pessoal do louvor está abastecendo ali, gastaram toda a energia. Amém, que bom estar com vocês nessa noite. Todos bem-vindos, inclusive o Espírito Santo. Amém? Nessa viagem de Roma, a carta de Roma é uma brincadeira com a carta de Paulo aos Romanos, né? E nós estamos cada capítulo, cada dia, um capítulo. No mês passado foi Romanos 11. Nós vimos em Romanos 11 que a situação do povo de Israel ter negado a existência ou a salvação, né? O povo de Israel falou assim: eu não acredito, eu não quero isso para mim. Por causa dessa negação é que essa mensagem do Evangelho chegou até nós. Porque se tivesse ficado só com eles, não teriam aparecido formas do Evangelho sair do povo de Israel. E graças a Deus, porque eles rejeitaram essa palavra. Por isso eu estou ouvindo aqui essa palavra, por isso você está aqui ouvindo essa palavra, e por isso que você também transmite essa palavra. Porque ela foi para o povo de Israel, mas o povo de Israel não quis. Veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Isso já nos ensina, o capítulo 11 já nos ensina que mesmo uma situação adversa, aos nossos olhos, pode dizer que Deus está trabalhando. Isso acontece comigo e eu acho que acontece com você também. Uma situação adversa que você não entende, que você não tem explicação, que você acha que Deus cometeu um equívoco. Não, Ele está trabalhando, eu tenho dito isso, Ele continua trabalhando, mesmo que aos nossos olhos pareça contraditório o que está acontecendo. Então aquele parente que ainda não se converteu, aquela situação que não alterou, aquela doença que não passou, Deus está trabalhando, mesmo que os teus olhos não estejam vendo, Ele está trabalhando. Ele fez isso com o povo de Israel, o povo dele. A Bíblia fala em Romanos que Ele endureceu o coração deles para que o Evangelho chegasse até nós. Então, se o teu marido, eu lembrei de uma história lá em Portugal, de uma irmã que orou por 10 anos para que o marido se convertesse. 10 anos você orar para que o seu marido se converta, é tempo, né? Imagina, ela vinha todos os domingos, pastora, falava com a minha mãe, eu não estou mais aguentando, é difícil, tem uma série de complicações, eu não aguento mais, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E antes de eu sair de Portugal, ele tinha se convertido, estava fazendo seminário, e hoje as notícias que eu tenho é que ele está pregando. É para dar um glória a Deus mesmo. Pode demorar o tempo que for. Sabe que a explicação que eu encontro é que talvez aquela irmã pedindo, olha, não estou mais aguentando, talvez Deus estava trabalhando mais nela do que nele. Eu estou trabalhando o seu caráter, a sua paciência. Deixa ele comigo, que na hora dele ele vem. Eu estou trabalhando a sua fé. Estou trabalhando a tua forma de pensar. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Eu gostava de um amigo lá em Portugal também que ele dizia isso, e eu guardei essa frase: se Deus não mudou a situação à sua volta, é porque Ele está querendo mudar dentro de você. Se Deus não mudou aquilo que está à sua volta, é porque Ele está querendo mudar alguma coisa que está aí dentro. E fique atento a isso. É importante que você não perca tempo se desesperando. Ele está querendo trabalhar, ou fora, ou dentro. Que o Espírito Santo revele na tua situação qual que é.
Romanos 12. Versículo 1. Eu não sei qual dos dois, Romanos 12 ou 8. Romanos 8 são dos textos de Romanos mais falados. O pessoal sempre prega sobre esses textos, eu já ouvi muitas mensagens, talvez você também, essa seja mais uma. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só aqui nós já temos um grande ensinamento. Feche os teus olhos. Pai amado, nós cantamos, nós já oramos, lemos um pedaço da Tua Palavra, ela já tem tanto para nos ensinar, e nós, em contrapartida, tanto para aprender. Que o Senhor coloque em nós um coração humilde, um coração atento para entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Eu aqui como instrumento não quero dizer nada que seja meu, mas algo que seja do Senhor para eles, porque eles não vieram me ouvir, eles vieram ouvir a voz de Deus. Por isso eu peço que o Senhor, com humildade, me use nesta noite para transmitir alguma coisa. E se isso não acontecer, que essa leitura já faça algum sentido no coração deles. E que eles possam aprender com esse versículo, ou relembrar aquilo que um dia já aprenderam. Em nome de Jesus, amém. No catolicismo existem as obras missionárias, são atitudes que eles têm para fazer o bem para o próximo. Se quiser desligar o ventilador, pode desligar. Ô, brother, desliga pra gente, por favor. É que eu sou calorento. Tá um tempinho friozinho, eu tô morrendo de calor. Não pode desligar. E se alguém quiser ficar aqui, ali fica mais frio e aqui mais quente. Estão mais guardadinhos aqui. E os jovens estão, o pessoal do mais velho, né, ficam com frio. Ah, desculpa, eu não vi que você estava... Amém. E os irmãos têm toda a liberdade, está incomodando, né? Tem como mudar? Não tem como mudar porque ele está passando calor, então eu vou mudar. Os incomodados que se mudem. Tá ruim para mim, deixa eu para outro lugar, né? Não fique... Lá no trabalho tem uma crise do ar-condicionado, né? Você ligou o ar-condicionado, ai, está muito frio, não sei o quê. E aqueles morrendo de calor. Enfim, não viemos falar de ar-condicionado da empresa, vamos voltar. E nessa rogo-vos pelas misericórdias, sabe do que eu lembrei? Daquela menininha do Malvado Favorito, do por favorzinho, não tem um por favorzinho que ela pede, que quer ganhar o unicórnio. Vocês assistem desenho? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, é uma maravilha ver desenho, eu vejo desenho com meu filho, é uma delícia, tem desenhos mais educativos do que muitos programas que você está assistindo na sua casa. E tem essa, por favorzinho, eu quero unicórnio, né? E o Malvado Favorito lá. Tem que se desdobrar para arrumar o unicórnio para a menininha. Então o Paulo aqui está dizendo, por favorzinho, eu rogo-vos, eu suplico a vocês, que vocês apresentem o corpo de vocês pelas misericórdias de Deus, pela bondade de Deus, façam isso. Depois que nós já falamos sobre tudo, sobre as tradições, desde o começo da minha carta, nós já estamos aqui já no final da carta, eu estou pedindo a vocês, suplicando a vocês, por favorzinho, apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo. Paulo não está falando aqui de nós cometermos um suicídio coletivo. Não é esse o ensinamento. Tem
seitas, alguns loucos por aí que já fizeram isso. Tem 3 ou 4 casos como esse de um grupo inteiro se matar porque o líder falou assim: nós vamos agora atingir um outro. Aliás, na novela está passando um disso, né? Que o outro lá queria Apocalipse. Vocês não assistem novela? Não, ficam vendo a cor do pecado. Como que é a novela? Não vê novela, né? Netflix. Essa turma aqui só vê Netflix agora. Séries, que é uma novela. Não deixa de ser uma novela. Tem loucos que fazem isso, né? Olha, gente, nós vamos agora atingir um outro, prestem atenção, nós vamos atingir um outro patamar agora. O irmão Maurício vai fechar aquela porta e vamos aqui respirar um gás que nos elevará. Amém? Ainda bem que vocês estão atentos. Mas tem louco que faz isso. Mas Paulo não está falando disso. Apresentem os vossos corpos como sacrifícios, o quê? Vivos. Vocês continuem vivos, mas vocês estão se sacrificando pelas atitudes, pelos comportamentos de vocês. É esse o ensinamento. Que ele fala assim: já que estamos falando de tradições, este aqui é a tradição racional, é o culto racional. Esse é o culto inteligente. Vocês cultuando a Deus dessa forma, é de forma inteligente. Ah, eu vim aqui, ouvi o que o cara falou lá, mas na escola é outro esquema, né? Lá em casa é outra pegada. No meu serviço, com os meus funcionários, é outro esquema. Aqui na igreja somos todos... E Paulo está falando: eu suplico, por favorzinho, apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo. Este é o culto inteligente, racional de vocês. Eu ia ler no final, mas o pastor Slay, que é primo do Alberto, ele falou isso num estudo que eu, quando estava pesquisando sobre o que falar, ele fala: a igreja não é o único campo de ação de cristãos. A igreja, olha que importante isso, a igreja não é o único campo de ação de cristão, nem deve ser um esconderijo ou lugar de alienação. Aqui, quando Paulo está tocando, ministrando, eu entro em transe, né? E aqui eu esqueço de tudo, mas passou dali para fora, eu já tomo a forma das coisas lá de fora. Em algumas versões ele fala, como que diz na sua versão? No versículo 2. Não vos conformeis. Sabe você quando vê alguma situação e você fala assim: ah, não me conformo com essa situação. O que significa isso? Ah, não me conformo. Você viu o que aconteceu? Eu não me conformo com isso. É um absurdo. Não me conformar é falar: isso daqui é um absurdo. O que mais? Eu não me conformo. Eu não aceito. Eu me revolto com essa situação. A minha versão diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Quem trabalha com usinagem, quem trabalha com bolo, você coloca ali o bolo e ele toma a forma do quê? Da forma. Se a forma é redonda, você põe ali, o bolo vai sair redondo. Ele toma a forma da circunstância que ele é colocado. Uma peça de metal, quando ela é fundida, ela toma a forma daquilo. E Paulo está falando assim: não tomem a forma, não se conformem, não tomem a forma disso, não fiquem da mesma forma, não pensem da mesma forma.
Vocês têm que pensar diferente. Transforme a mente de vocês. Transforme a mente de vocês. Existe aqui um caminhar em que eu, com 39 anos, para fazer 40, eu tenho que continuar me transformando. E vocês, mais jovens, se transformem. Eu não sei o que vocês estão ouvindo por aí, no YouTube, nos blogueiros, nos vlogueiros. Quais são as indicações que eles estão dando para vocês? Mas não tomem forma, ou o que eles disserem, dá uma checada para ver se tem base. Não tomem a forma deste padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovar a mente. Falei no início, se Deus não está mudando algo à sua volta, Ele quer mudar algo dentro de você, e agora é hora de mudar, de renovar a mente. E aí não depende de mim, depende da vontade de Deus, mas do clique que o Espírito Santo pode dar na sua mente. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso me corrigir. Eu estava ouvindo um pastor falando que de todos os defeitos que uma pessoa pode ter, a arrogância, a falta de humildade é o maior deles. De você cometer um erro e você não ter a capacidade de reconhecer que está errado. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Você quer um presente maior do que esse? Ele resiste aos orgulhosos. E eu tenho falado isso quase, daqui a pouco vocês me mandam embora, tanto que eu repito as mesmas coisas. Eu tenho falado sobre isso, a gente fala assim, o meu jeito é esse, eu sou assim, me engulam. E aqui Paulo está falando, a palavra de Deus está falando, transformem-se, renovem-se. Mas para quê? Se está bom do meu jeito, se eu sei como resolver, se eu arregaço as minhas mangas e olha o tamanho aqui, ó. Se precisar, olha o tamanho da raquete, meu irmão. Se precisar, eu resolvo aqui a parada. Para quê? Para experimentar o quê? Num país como nós estamos vivendo, numa cidade como estamos vivendo, violenta, que por nada se mata. Terminou com o namoro comigo, não é minha, não vai ser ninguém, vou matar. E mata. Talvez porque nunca recebeu um não da mãe. O primeiro não que recebeu na vida foi da namorada. Aí não, isso não existe. Nunca, a minha vida inteira eu nunca recebi um não de ninguém. Não é você que vai me dar um não. Eu vou te matar. A troco de quê? Ah, mas eu não chego a esse ponto. Mas você responde atravessadinho. Você dá uma patadinha. Sabe o que é patadinha? Eu estava com a minha esposa numa correria essa semana para resolver um monte de coisa, e nós estávamos cansados já de muita coisa. Ela ficou em casa porque ela estava cansada, e o Tony também cansado de uma rotina que a gente adquiriu essa semana, que desgastou a gente bastante. E ontem no final da tarde eu falei para ela, me desculpa, eu falei algumas coisas um pouco duras, não xinguei, não ofendi, assim. Sabe quando você dá uma resposta ríspida? Já aconteceu com você ou só acontece comigo? Você está cansado, você está desgastado, a tua semana foi puxada, você está triste com uma série de coisas que estão acontecendo. E você, eu preciso explodir em algum lado. Mas isso aqui não está pronto ainda? Mas era para estar, pelo amor de Deus, pronto. É o suficiente para você falar.
para a pessoa ficar triste. Aí eu pedi desculpa. Ela também falou desculpa também. Essa semana foi puxada para a gente. Reconhecer que errou. É simples assim. Eu não me dobro, não. Não se amoldem. Transformem-se. Renovem-se. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só por isso. É só para isso. Você só precisa ser mais simples, mais humilde, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só isso que você vai ganhar. Você queria mais? Um pastor falando sobre igreja, e ele fala assim: quando eu pergunto para uma pessoa sobre o ministério que ela está envolvida, e se ele me responder, essa pessoa que se respondeu, pastor, o Paulo, pastor, responder qual que é a sua igreja, o seu ministério, que você tem sentido? E se a resposta for assim: eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Ela falou assim: essa resposta respondeu tudo, disse tudo. Mas a igreja de vocês tem canal de televisão? Não, não tem. Quantos membros tem na igreja de vocês? Não sei. 30, 40, 50? Mas na minha igreja tem 4.000? Tá bom, legal. Deve ser legal uma igreja de 4.000 membros. Tem canal de televisão? Tem. Tem rádio? Tem. Tem CD gravado? Tem. A minha não tem. A nossa também tem. Mas se a resposta... Amém. A nossa tem. Tim! Um ponto. Tique, né? Um tiquezinho. Essa eu tenho. Brecha eu tenho. CD eu tenho. Mas se a resposta sua for assim: você está no emprego dos sonhos que você sempre sonhou? Não, ainda não estou. Mas eu estou no centro da vontade de Deus. Deus me quer ali por alguma razão. Eu estou cumprindo a minha função lá, sendo servo, sendo amoroso, sendo profissional, competente, educado, eficiente. É isso que eu estou fazendo lá. Mas você está ganhando aquele salário que você um dia sonhou? Não. Mas eu estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. O dia que Ele quiser que eu vá para uma empresa XPT, eu vou. O dia que Ele quiser que eu mude de casa, de apartamento, e falar para mim, eu vou. Apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Como a comunidade Deus é a Palavra entraria na favela, na comunidade da Rocinha? Qual seria a sua postura lá dentro? Diante de tantas situações. O exército está entrando lá. Como você agiria? Ou como você reagiria? Já que tem tanta gente fazendo tanta coisa lá. De bom, de ruim, de muito ruim. Qual que seria a tua postura lá? Ou se entrasse a comunidade, uma parte dela aqui, eu falo assim: eu quero ser membro dessa parada aí. Estou entrando no bagulho. Vou vir aí os domingos, vou sentar ali. Seja bem-vindo. Qual seria o teu olhar para essa pessoa? Deveria ser o mesmo. Estamos aqui um visitante, por favor, fique em pé. Qual o seu nome? Pablo Vittar. Bem-vindo.
Qual seria a tua reação? Pablo Vittar, bem-vindo. Sente onde você quiser, fica à vontade. Eu queria cantar uma música. Não, peraí, calma. Senta aí, fica aí tranquilo, mas calma. Né? Quero dançar aqui, eu quero fazer parte do Ministério de Dança. Vamos orar, a agenda está muito cheia, né? Quem sabe em 2042 a gente tenha um espaço para você. Mas qual seria o teu olhar para uma pessoa como essa? Um gay assustador. É um filho de Deus igual a nós. Só é o Pablo Vittar, uma graça de pessoa, né? E se um estuprador entrasse aqui? Aliás, aquele acidente que teve em Copacabana, que um carro desgovernado matou uma criança, invadiu, lembra, um I-35, uma coisa assim. Diz que uma das pessoas acidentadas foi um australiano, que estava aqui no Brasil há 22 anos. E descobriram que esse australiano estava usando um outro nome, porque ele estava fugindo da polícia. Fugindo da polícia porque ele estava envolvido com casos de estupro de menores na Austrália. Você pode fazer o que você quiser. Quando Deus falar para você, teu pecado acabou aqui, meu brother, teu pecado vai acabar ali. A casa cai para o teu lado. Você pode se esconder, pode fazer o que você quiser. Não, eu tenho aqui um esquema forte. Eu vou conseguir aqui me desvencilhar dessa situação. Eu tenho um esqueminha aqui, eu faço aqui, eu deleto, eu apago. Não deixo rastros. Ele achou que depois de 22 anos andando em Copacabana, estaria tudo em paz. Não, eu fiz ali, até continuo fazendo. Por cargas d'água, foi atropelado por um carro desgovernado e descobriram o seu histórico. Cuidado que o seu histórico pode ser descoberto. E a gente precisa cuidar disso. Mas e se esse australiano entrasse aqui e conversasse com Paulo e falasse, olha, na verdade o meu passado ele é obscuro. Eu queria falar aqui para vocês. Eu sei que tem crianças aqui, essas criancinhas aqui, mas eu fui um estuprador durante 22 anos e eu tenho algumas dificuldades com isso. Mães, o que você faria, mãe? Deus quer transformar. Eu estava vendo o Luciano Huck semana passada. Eu gosto de ver o Luciano Huck. Eu acho que ele vai ser pastor um dia. Tá aquele programa lá que fazia sobre pessoas que fazem o bem. E falou do tema da novela, que a menina foi violentada pelo padrasto, tal. Eu não assisti, mas eu soube. As pessoas falam no trabalho sobre isso. E a menina que fazia o papel da menina que foi estuprada, ela deu um relato dizendo que no ano de 2017, 16 mil crianças foram estupradas no Brasil. 16 mil crianças. Aliás, esse é o relato de denúncias que tiveram. As que denunciaram chegam ao número de 16 mil. E estava entrevistando uma pessoa do Nordeste que foi violentada quando era criança. Ela falou assim, tem muitos casos que morre ali mesmo. Não chega a ser denunciado. Porque se a criança for sair lá do Piraporinha do Bom Jesus, lá no interiorzinho de não sei de onde, levantar sua voz para falar assim, aquele senhor lá que ele é um poderoso aí da cidade me violentou, não tem voz, uma criança dessa não tem voz. E é só os denunciados, 16 mil crianças. O que serão dessas crianças quando crescerem? Um drogado, um gay,
um estuprador. Alguma coisa vai acontecer com essa criança. Um missionário, um pastor. Se Deus curar a alma, eu tenho casos bem próximos da minha casa, de pessoas que foram abusadas. E falaram para mim, olha, esse caso para mim, do que aconteceu lá com fulaninho de tal, para mim, Deus me lavou. Amém. Glória a Deus mesmo. E se não lava? E se a pessoa fecha seu coração e fica com raiva e não sei o que, não sei o que lá? E se entrasse então aqui qual seria a reação da comunidade Deus é a Palavra? Como você agiria com todas essas situações? Ah, mas não chega tanto, não é? Aqui é a Moca, né? Minha vida eu vou ali no Yamaúcha, eu faço as minhas comprinhas, tal, eu vou ali até a feira de domingo, eu ando aqui, não tem disso, né? Aqui é uma outra realidade, né? Não acontece isso com a gente, né? Aliás, é a Moca, né? É? Do 3 em diante, então, para terminar do 3 em diante, a maior parte. Vamos ler. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Em outras versões diz: não fica pensando mais do que você é. Você é o que você é. Você é isso daí. Não fica se achando, não, mas eu faço isso, eu tenho uma importância. Essa semana eu ouvi uma coisa sobre regras de ética. Amém, tudo bem, elas existem, a gente entende que algumas delas devem ser cumpridas, mas é falta de... Eu ouvi falar assim, você sabia que é falta de respeito um frentista de posto de gasolina, caso o rei fosse abastecer ali, a rainha Elizabeth fosse abastecer lá com o seu Rolls Royce, abastecendo, é falta de respeito o frentista estender a mão, porque quem estende a mão é a pessoa de maior classe elevada, a pessoa que tem mais pompas e circunstâncias. Se ela estender a mão para você, aí você deve estender a mão também e cumprimentar. São regras de etiqueta. Nunca um frentista deve estender a mão. Espere sempre a pessoa de posição superior estender a mão para você. Eu fico imaginando Jesus olhando para isso. Que cena foi essa? Que palhaçada esse negócio. Que circo é esse que vocês estão fazendo aí? Eu fico imaginando Jesus vendo o exército entrar na rocinha. Bandido bom é bandido morto. Pei! Cada um pensa como quiser, mas eu fico imaginando como, já que a gente tem que se moldar, como Jesus viria a todas essas situações. Entrou o Pablo Vittar. Sai, demônio! Sai! É o Pablo Vittar que está entrando. O que aconteceu com ele, eu não sei. Foi criada pelas tias, pela mãe, pela não sei quem. Talvez alguém que precise de um olhar assim, um olhar de amor que não teve a vida inteira, só porrada. Vamos lá, senão eu fico pregando até 10 da noite. Lembra do pastor fantástico? A menininha falou assim, o pastor é fantástico. Eu gosto do pastor porque o pastor é fantástico. A igreja, quando está mudando de pastor, né? Aí vai vários pastores pregando e tal. Então, irmão, pregou e tal. Eu gostei desse pastor porque ele é fantástico. Mas por que eu sou fantástico? Vem cá, irmãos, olha, ela me acha fantástico. Olha como eu devo ser pastor dessa igreja. Por que eu sou fantástico? Ah, porque o irmão termina o culto cedo e dá tempo de ver o fantástico, né? Por isso que ele é fantástico. Então, eu espero... Piada é péssima, né? Não é boa piada? É que o Fantástico é um programa que ninguém assiste.
já caiu já, né? Fantástico já não é mais o que era. Ri para não perder o amigo, né? Vamos lá. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Fique aí no seu quadradinho, você é isso daí e ponto final. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, versículo 4, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Cada um de nós tem uma característica, e Deus usa essas características. Imagine se no domingo à noite, todos nós aqui fôssemos ali em direção do Davi e sentássemos ali naquela cadeira. O que aconteceria? Vai quebrar a cadeira e ia desequilibrar as outras funções. Tem outras funções para fazer aqui e fora daqui. Da mesma forma que o Davi está ali fazendo a função dele, você tem a sua função aqui e fora daqui, como o pastor Isley falou, não é só aqui, o nosso único campo de ação não é aqui. Nós não somos um jogador de futebol que entra em campo e aqui eu estou para jogar bola, mas fora do campo eu vou para balada, eu sou o Ronaldinho, né? Ronaldinho Gaúcho, eu vou para minhas baladas e tal, eu tenho outras atuações, mas dentro de campo, quando eu estou aqui dentro, eu faço gol. Quando eu estou aqui dentro, eu canto bonitinho. Quando eu estou aqui dentro, eu sorrio para as pessoas. Eu sou bonzinho, simpático, amoroso. Essa é a minha função nesse campo. Quando saio daqui, aí minha vida é meu esquema. Não se mete nisso. Deixa que eu faço as minhas... Como se aqui dentro a gente tivesse um papel a desempenhar. Como técnico de som, todos somos técnicos de som. É o papel dele aqui, que ele exerce com capricho, com cuidado, com amor. E você tem o seu papel que você deve exercer com capricho, com cuidado, com amor, com serviço. Aí o amor, no 9, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Lembra aquele cântico da falsidade? Lá em Portugal tinha um amigo meu que falava isso. Vamos cantar aquela música da falsidade? Música da falsidade na igreja? É a música da falsidade na igreja. Somos corpo, sem qualquer falsidade. É a música da falsidade. Amém. Vamos que eu preciso ver vontade. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. É só na igreja que faz isso? Não. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Viu, Rainha Elizabeth? Cumprimente o frentista. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Ele me fez mal, ele vai engolir. Ele me deu um tapa, ele vai levar 2. Que eu sou ruim.
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai ficar louco. Como é que aquela pessoa que eu fiz mal para ela está me fazendo bem? Ele fumou o quê? Ele cheirou o quê? Ele sentiu o ar do Espírito Santo, dizendo: eu tenho que agir diferente. O Senhor está me ensinando a viver de forma renovada. Deu clique aí ou ainda não? Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deixa dessa história de a vingança é do Senhor, mas Ele há de me usar, né? A vingança é do Senhor, mas eu serei o instrumento. Vai! Colossenses, uma outra carta de Paulo, e eu termino. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo também. Paulo dizendo aos Colossenses, ao povo de Colossos: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Da igreja, eu me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas, de gerações, e agora, hoje, aqui na Moca, foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo dentro de vocês, na atitude de vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. 29, para terminar. Para isto eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Cristo em vós, transformem-se, renovem-se. Que Deus nos ajude. Feche os teus olhos. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra, acabamos de ouvir algumas coisas aqui, mas ela só terá efeito se, quando passarmos daqui para fora, ela continuar sendo verdade na nossa vida. Muitos de nós já ouvimos esse texto: renovem-se, transformem-se. Esse é o culto racional. Mas com o passar dos anos a gente vai ficando ruim em alguns aspectos. E por isso nós te pedimos: renova a nossa mente, transforma o nosso coração. Que a gente possa ter humildade para reconhecer que ainda falta muito para sermos filhos teus, obedecendo a voz do Pai. Por isso perdoa-nos, transforma-nos, renova-nos.
que a gente possa ter experiências nessa semana para colocar em prática aquilo que nós ouvimos hoje. E que ao passarmos por essas situações, o Teu Santo Espírito possa nos lembrar daquilo que nós ouvimos hoje. E que com isso a gente possa decidir o que fazer. A minha oração nesta noite é para que cada um de nós, incluindo eu, possa optar por fazer a vontade de Deus. Independente do que custar, independente do preço que eu tiver que pagar para isso, mas que eu possa cumprir com a vontade de Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.